Pastor Jesus, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, abre o santo livro, por gentileza, em 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro 2. Todos, amém, amados? Diz assim, então, a santa palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou as subversões das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. E eu queria que você nos ajudasse bastante nesse ensino expositivo, que participasse, contando suas experiências, o que você conhece, o que você sabe, o que você já ouviu, o que você já teve de experiências acerca desse assunto tão importante que o apóstolo Pedro, ele escreve aqui nessa segunda epístola. Na primeira sessão eu mencionei que o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele combate as adversidades de fora. E na segunda, ele exorta, ele adverte aos combates internos que a igreja sofreria. E esses ataques aqui, amados irmãos, Pedro é usado de maneira poderosa pelo Senhor no espírito profético. Ele profetiza acerca do que aconteceria até aqueles irmãos que estavam ouvindo ele. Primeiro ele revela no capítulo número 1 que ele deixaria o tabernáculo dele, e por esse motivo ele fala: pelo fato de eu ter deixar o meu tabernáculo, porque o meu Senhor me revelou que eu morrerei, que eu partirei para ele, eu devo alertar vocês, eu devo advertir vocês, que acontecerá coisas que vocês devem estar alerta acerca disso, porque virão, acontecerá, ocorrerá, é inevitável a profecia de Pedro. Então, para nós ganharmos o máximo de tempo, amados irmãos, vamos aqui a versículo e vamos aqui expondo, tentando fazer algumas aplicações acerca dessa epístola tão poderosa. Pedro disse no versículo de número 1: e também houve entre o povo falsos profetas. E como entre vós, aqui ele já entra no espírito profético. Porque quando ele diz aqui, e também houve entre o povo falsos profetas, como pastor bíblico que ele ele está pegando os pergaminhos antigos, os profetas, ele está falando: olha só, o que eu estou falando não é da boca para fora. Eu estou embasado biblicamente. Eu estou fundamentado teologicamente. O que estou dizendo aconteceu lá no passado. Eu tenho subsídios teológicos para isso. Mas como ocorreu lá, ele diz: como entre vós haverá também. Só que não é falsos profetas, é falsos doutores, mestres, ensinadores, discipuladores, mestres, que vão ensinar rebanhos
mas não para salvação, mas para perdição. Mas volte só um pouquinho para que você entenda o que o apóstolo ele está a dizer. Aqui, ó, você pega no versículo 19 do capítulo de número 1. Vamos no 19. Não, vamos no 16. Aqui é mais interessante no 16. Ó, olha o que ele diz aqui. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Fábulas aqui é contos, amado. Eu até falei na primeira sessão. O que é fábula? Fábula é contos. Ficção científica. É acreditar em gnomo. Acreditar em Papai Noel. Crer piamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é conto. Isso é fábula. Isso é fake news. Aí Pedro, o que ele está querendo dizer? Olha aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando dele e dos apóstolos. O que ele está falando? Eu não estou contando o conto da carochinha. Eu não estou dizendo de algo que me falaram. Eu não estou falando dos contos celtas. Eu não estou falando da lenda dos bárbaros. Não. Eu vi o Senhor. Eu estive com Ele. Ele me chamou quando eu estava pescando. Eu atendi o chamado dele. Eu larguei as redes. Eu vi Ele curar cegos. Eu vi Ele andar sobre as águas. Eu vi Ele ressuscitar a mortos. Eu vi Ele chamando Lázaro 4 dias morto e sepultado e fedendo. Ninguém me contou, eu vi. Então eu não estou contando fábula nem conto. Os meus olhos atestaram isso. É isso que ele quer dizer. 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, a quem me compraço, a quem me alegro. O que ele está contando? A experiência do monte da transfiguração. Ou seja, eu vi ele glorificado. Eu tive a experiência de Moisés e Elias vir e estarem lá. Então ele está falando embasado. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aí ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando, os homens de Deus, eles não falaram por vontade própria, vontade humana, consciência humana, desejo do coração, sonhos da própria mente, desejos do seu âmago. Os homens de Deus falaram por inspiração divina, canônica, e foi testificado. E ainda assim, naquele período, houve falsos profetas entre eles. Mas agora vocês devem ficar alertas. Por quê? No tempo de vocês haverá falsos mestres, falsos doutores. E qual vai ser a diferença? Como nós vamos distinguir a baliza da palavra? Se nós não avalizarmos, não analisarmos a profecia baseada no cunho da palavra, seremos enganados. Se formos simplesmente guiados pelos prodígios e maravilhas, seremos enganados. Até porque o próprio Cristo disse que viria profetas
falsos profetas que, se possível for, os sinais que eles iriam fazer, se possível for, enganariam até os escolhidos. Irmãos, isso eu não acredito nem que vai chegar, já chegou. Só vai se avolumar a proporção. Só vai se avolumar. Aí Pedro relata algo. E olha o perigo disso aqui. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O perigo dos falsos mestres se dá pelos seus falsos ensinos, pelas suas falsas doutrinas. E o perigo dessa falsa doutrina é levar à perdição, negar a Cristo, amado, estando dentro, aspas, de uma igreja. Negar a Cristo estando dentro de uma igreja. Negar a salvação em Cristo estando dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Pastor, isso acontece? Está acontecendo. Está acontecendo. Acerca dos falsos profetas, eu quero abordar ainda esse tema aqui e dar alguns versículos para fundamentar, porque ele citou, como no passado, como houve também entre o povo falsos profetas. Ele está falando do passado. Jeremias falou, Jeremias 23:30. Se você for rápido de endereço, vai lá. Jeremias 23:30 diz assim: Deus usando Jeremias e falando: portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Olha só, hein? Que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem. Ele disse. Quem que disse? Deus. Eles furtam a palavra de Deus e começam a ministrar a palavra de Deus, dizendo algo do coração deles, Fernando, e falando: foi o Senhor que disse. 32. E eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo. Como é que faz errar o povo? Ensinando o erro. Ensinando o erro. E como ele é um representante de Deus, as pessoas vão dar crédito a ele. Mas você não deve dar crédito a mim. Você deve dar crédito à palavra de Deus. O que eu falar, ou o que qualquer pessoa falar aqui, não é dar crédito quem diz, é dar crédito o que ele está dizendo. Se aquilo que ele está dizendo provém do Espírito Santo de Deus. E fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. E Jeremias vai falando coisas cada vez mais pesadas acerca desses falsos profetas. Ezequiel também falou algo interessante acerca disso. Ezequiel 13, versículo número 2. Diz assim a palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Olha só, amado, é profeta de Israel, não é de Baal não, gente. Entende isso, amado? Profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E coisas que não viram. Segue o seu próprio espírito, seu próprio sentimento, sua própria mente. De sonhos que viu, de visão que teve, de coisas que Deus revelou. E eles são profetizadores,
como se fossem profissionais proféticos. E Deus diz: eles são profetas loucos. E não tem coisa que a gente fala assim, isso é loucura. Por exemplo, irmãos, eu não sei se você viu isso daí. Tem um profeta aí na internet que ele pega com uma espada, grande, espada mesmo, da época dos vikings, da época do medieval, espada de 1 metro de alavanca. Ele prega assim, a espada de verdade, Bíblia não, é espada, literalmente espada. Aí ele disse: eu vou falar, você não acreditar, mas acredita se quiser. O povo acredita, gente. Eu viajo no tempo. Eu fui no ano 3000 e lá vai fumaça. E eu vi o que vai acontecer. Mas Deus não me deixa falar. Mas Deus me deixa falar. E viajando no tempo, Deus me levou a ver e falar com, olha isso, vocês são bíblicos, vocês já vão lançar por terra. Mas só isso aí de viajar no tempo já não é loucura? Sim ou não? É filme, a máquina do tempo. E viajando no tempo, eu vi o pastor Anderson do Carmo. E ele me deu um recado para dar flor de lis. Eu falei para ele assim, ele falando: vocês entram na internet e acham isso daí. Ou então não acha não. E ele me deu um recado para me dar flor de lis. Aí eu falei para ele: mas como que eu vou falar com essa moça, com essa mulher, que ela se encontra privada? Deus vai abrir as portas e você vai conseguir dar esse recado assim, assim, assado para ela. O que a Bíblia diz de conversar com os mortos, amado? Hein? Oi? Não, a Bíblia diz que não dá. É abominável, mano. A Bíblia diz que quem está lá não passa para cá e nem quem está cá passa para lá. É? Oi? Esse pessoal que fala de conversa com os mortos, ele fala de conversa com os mortos, mas na verdade são demônios. São demônios. A Bíblia coloca um pecado, não consultar os mortos, porque os demônios que ele. São agoreiros. Deus ele proibiu veementemente isso, porque quando o povo ia entrar na terra prometida, havia povos lá que consultavam os mortos. E Deus fala: não imiteis esse povo. Não faça semelhantes a eles. Os agoreiros, os que consultam os mortos. A pitonisa de Endor, quando Saul vai lá, você pega o texto e lê direitinho. E entendendo ele que era Samuel, está escrito assim. E por que entendeu ele que era Samuel? Porque o coração dele queria ouvir Samuel, amado. Então quando alguém vai num centro espírita querer se consultar, querer saber alguma coisa, Satanás sabe disso. Porque a ânsia dessa pessoa que quer ter uma resposta é tão grande que ela começa a expressar isso. Ela começa a expor isso. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui pessoal, por exemplo. Eu estou querendo me mudar, estou querendo alugar uma casa. O que eu estou fazendo? Estou perguntando pessoas. Eu estou expondo aquilo que está dentro do meu coração. Eu só estou querendo mudar. Pô, você conhece alguém que tem uma casa? 3 quartos, garagem, assim, assado, blá, blá, blá. Então, há algo no meu coração, eu começo a expor. Eu expondo, alguém que está ouvindo vai atender a minha demanda. Os demônios fazem da mesma maneira. Mas pastor, essa parte aí de Samuel, muita gente pega essa parte e introduz, tá entendendo? No coração das pessoas, tá vendo aqui, ó? Falou. Tem como consultar, tipo assim, né? Isso aí. Aí você vê, como a Bíblia não se contradiz, Jesus ensinando lá a parábola, que você pega qualquer estudioso teológico, eles entendem que não é uma parábola, que ele cita nomes. Todas as parábolas reais de Jesus, ele não cita nome, ele dá exemplos como uma doutrina, um fundamento. Na parábola do rico e do Lázaro, ele dá o nome, Lázaro. Então Jesus estava falando de uma realidade espiritual real, que quem morre não tem como passar para lá, e quem está aqui não tem como ir para lá também. E esse camarada falou. E várias outras profecias. E tem gente ouvindo essa pessoa. E tem gente assimilando. E as pessoas não conseguem discernir. Não deixam de seguir.
não deixam de ouvir. Por falta de conhecimento da palavra. Por falta de conhecimento. Dão crédito ao homem e não a palavra, como Pedro diz aqui, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você pega para como identificar um falso profeta, a Bíblia diz que se a profecia, a palavra daquele profeta se cumprir, ele é um profeta de Deus. Se não se cumprir, ele não é um profeta de Deus. Mas o interessante também, que a gente tem que pegar o contexto bíblico, é que Balaão, é desse que você está pensando? Sobre Balaão? Oi? Então depois compartilha. Balaão, ele era um falso profeta? Era. Mas o que ele profetizava não acontecia? Ele não tinha experiências com Deus? Ele não viu o anjo do Senhor? A jumenta viu, ok. Mas depois ele não viu? Ah, pastor, mas Deus queria frear a loucura do profeta. Sim, mas o profeta viu. O profeta profetizava e acontecia. Tanto que ele falou assim, ó, e o texto diz, e fazem errar o meu povo. Não foi isso que a gente leu aqui? Tanto que quando ele vai tentar amaldiçoar, Deus muda a palavra dele e ele não consegue. Aí quando ele volta para Balaque, Balaque, eu estou te pagando para tu amaldiçoar. Aí ele diz, como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Mas tem um jeito. Qual? Se você fazer errar esse povo, como? Comendo manjares, se prostituindo com as suas mulheres, eles vão estar em pecado, a maldição vai pegar. Fez errar. Ensinou. Está entendendo? Compartilhou. E a questão do desenho dos Simpsons, Sim. tem gente que acredita naquilo ali, como se fosse Deus, porque está relatado. Usando aquele desenho profano, né? Desenho lá na frente, por conta da carta, aconteceu lá na frente, espíritos adivinhadores. Espíritos adivinhadores. Você vê o espírito do engano, a Bíblia diz que os espíritos desceu sobre os profetas do Senhor na época de Micaías. Sim. Para enganar. Para enganar. Entendeu? Aí por que desceu? Porque o coração daquele povo já estava predisposto àquilo ali. Não, Acabe queria aquilo ali. É tipo assim, irmão, olha só. Você quer ter uma resposta. Aí você vai num ambiente desses que promove isso. Deus permite tanto o profeta e o povo vir esse espírito de mentira, de loucura no meio daquele povo. Por quê? Porque o coração daquele povo já está predisposto ao O que engano. eu vejo, João vai falar para a gente provar se os espíritos. São de Deus. A pessoa quer tanto aquilo ali que ela não prova. Ela quer ouvir aquilo, então quando ela ouve, ela, opa, Aceita. isso ouvir aquilo ali. Aceita. É sério. Aceita. Ela não quer ouvir ou não. Calma aí, Glaucio, você quer falar aqui? Fala aí. E Saul, quando ele vai consultar a mulher fala para ele assim, porque ele foi disfarçado, né? A mulher fala assim, sabe o que fez Saul? Que matou, antigamente, ele matou, né? Porque Deus já tinha dado a lei não podia, ou seja, ele quebrou a lei por causa do desejo do coração. Ele desenterrou todos os médicos que ele tinha matado para consultar sobre a guerra que ele queria fazer, na época que fazendo aqui o texto. É muita Ele abominação. desenterrou para consultar. Fala, velho. Ei, lembrando de Balaão, eu acredito até que ele era um profeta do Senhor. Sim, Mas ele se vendeu pelo preço da justiça. exatamente. E como está acontecendo com muitos hoje, por causa do dinheiro, eles querem profetizar o que o outro quer, não o que Deus manda. Eles não querem fazer o que Deus manda. Pelo dinheiro, eles estão profetizando o que o povo quer. Sim, a gente vai ver isso lá na frente aqui, Pedro fala sobre isso aí, a questão do dinheiro. O que envolve, de fato, o coração desses profetas. Ainda aqui em Ezequiel, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidades e vedes a mentira, portanto, eis que sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem a vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel que se escreveram, nem entrarão na terra de Israel. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Essas pessoas não vão ser salvas, não entrarão na eternidade. Visto que
que andam enganando o meu povo, dizendo paz, e não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal, não adubada. Ou seja, maqueiam a estrutura. Mas na verdade o que está por detrás. E dizem, os que rebocam de cal, não adubada, que ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, as pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ou seja, Deus vai derrubar essa farsa. A chuva de Deus mostrará, revelará essas farsas desses falsos profetas. Pastor, Oi? Judas pode ser dado como um exemplo, porque Jesus fala, ó, vocês vão sair, fala com os discípulos, vai curar, aí eles voltam e falam, Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônio. Aí Jesus fala, não alegrai-vos por isso, mas sim, pelo nome está escrito no livro da vida. Né? Logo em seguida, Judas cai. E ele curou, expulsou o demônio. Sim, sim. Né? Ele pode ser dado como um exemplo, não como profeta. Mas... Isso aí. Mas um exemplo de alguém que se corrompeu, que se vendeu. E muita gente acreditou nele, ele curou. Claro. Entendeu? Isso foi um fato. Então essas pessoas, amados, são mestres do engano. Mestres do engano. Por exemplo, Marcelo, eu queria que o Marcelo estivesse aqui hoje, mano. Ele me enviou os vídeos, eu estava vendo no finalzinho da tarde, quando cheguei do trabalho, e fui tomando banho e vendo alguns vídeos. Por exemplo, um vídeo que o Marcelo me enviou acerca disso. Nós estamos vivendo o tempo de que pastores estão lendo mão dentro da igreja, mano. Pastor famoso. Estão criando área VIP na igreja. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é queromancia. Ele pegou a mão da mulher, na gravata, mano. Ele pegou a mão da mulher e começou a ler. Deus está me mostrando isso. Prova não. Vale, também não. Mas Deus abriu uma porta, veja que estava tudo travado, não sei o que, papai, chama na língua e vai. Lendo mão dentro da igreja. Igreja cheia. Aí, não obstante, como o Henrique falou, também vi esse vídeo, Marcelo me enviou, um evento da virada, culto da virada de fim de ano. O pastor, o que ele fez? Veio para o culto da virada, irmãos, vai ser uma maravilha, pegamos os melhores equipamentos, vai ser uma grande celebração, mas se você quer ficar num lugar bem adequado, nós temos um lugar prêmio. Como assim lugar prêmio? Você paga R$ 749 e você vai sentar aqui, pertinho do palco. E tendo acesso ao prêmio, tem a área que você vai ter petiscos, suco, aquele negócio, energético, para você ter a melhor virada do ano. Ai, meu Deus do céu, mas não é possível. R$ 749. Aí fala, não, pastor, tem área VIP dentro da igreja, como é que pode isso? Não é, irmão, exclusividade. Não pode ter exclusividade? Outro pastor também renomado, também, da Lagoinha, falei o nome, mas da Lagoinha. Não, mas na nossa igreja, a gente tem uns lugares, como é que usou o termo? Irmão, a questão é a fala, irmão, a fala macia. O que Paulo chama de... Qual o nome que ele utiliza? Voz sutileza. Não, mas não é que é área VIP. São lugares reservados. Não, ele usa a palavra privilégio. O outro até usa. Esse dos 749. Mas são lugares reservados para irmãos que trabalharam, pessoas que vão vir de longe. Aí, esse dos 749. Ué, vocês querem o quê? A gente aluga som, melhor estrutura, alimento. Vocês querem o quê? Que isso venha do alto, não sei o quê? Vamos voltar à moda antiga. O rudimento velho. Senta todo mundo no chão e a gente prega no balcão mesmo e tal. Vocês querem voltar esse rudimento antigo, arcaico, velho? Quem que fazia isso, mano? Então você vê que não há temor, mano. Você vê que não há temor, não há fundamento, não há doutrina, não há nada do Espírito Santo, é só interesse. Aí,
O que a palavra diz acerca disso? Desse exclusivismo. Quem que gostava dessas separações? Os fariseus, os saduceus, os herodianos. Gostavam de ser separados do povo. Aí você pega Tiago capítulo 2 e lê. O que o Tiago diz? Alguém abre aí. Lê aí. A Bíblia chama isso de acepção de pessoa. Abre aí, Tiago 2. E outra, o evento dele encheu, tá? Ficou vazio não, pessoas pagaram 749. Área VIP, para comer um salgadinho, tranquilo, energético, tranquilão, suquinho, poltrona de boa. Ele é a melhor cadeira que eu aluguei. Só vou sentar na melhor cadeira. Alguém abriu? Leia para mim, por favor. Não botei aqui não, esse Tiago do veio aqui na mente aqui. Leia para mim, por favor. Acredito que sim, mas eu acredito que está em Tiago 2, tem que estar aí. Acepção de pessoa? É. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência, porque tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes, tomando de perversos pensamentos. Ó, perversos pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, não acolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, em herdeiros do reino que ele prometeu aos que os amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha isso, gente. Se vós, contudo, observais a lei e rege, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei. Faz o quê? Se fizer isso, faz o quê? Pecado. Comete? Pecado. Pecado. Sendo arguidos pela lei, como transgressores. Amém? Até aí, até o versículo 9. Aí você pega o vídeo desse pastor que fez esse evento de virada do ano, ele faz chacota, ele zomba. Nossa, como é que eu estou preocupado com vocês? Me deixaram sem sono. Agora eu vou brincar aqui com meus amigos, na quadra, no jogo, certamente no condomínio. Então, você vê, amado, que nesses eventos não é Cristo, não é a Bíblia, não é a doutrina, não é Sagrada Escritura, não. É só interesse próprio. E pior, ensino de perdição. Porque Pedro disse assim, a parte C do verso, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Sabe qual é o nome desses lugares? Seita. Seita. É que promovem de maneira encoberta heresias de perdição. E nisso nega Cristo que os resgatou. Alguém pode dar uma definição de seita? Porque a gente tem que ter isso definido em nós. Porque se a gente não tiver isso definido em nós, a gente pode olhar qualquer lugar e identificar como igreja. A gente entende que igreja não é estrutura, paredes, mas é o que é falado e vivido naquela comunidade. Aí você identifica se é igreja ou se é uma seita. Agora, o que é uma seita? Só uma definição, tenta definir, alguém chuta. É É o contrário. Um dos exemplos de
seita, tem doutrinas aí que eles acham que só salva por meio da doutrina deles. Vamos a Jeová, a Jeová, vamos a sétimo dia. Eles acham que aquela doutrina é somente que salva. Sim. Aí já é a segunda parte. A primeira parte é a seita. A segunda que vocês falaram é a heresia que sai da seita. Entendeu? O que é a heresia? A heresia é um ensino oposto à doutrina bíblica. Que é isso que você falou. Agora, o que é a seita? A seita é a separação da comunhão principal. Ela tem uma comunhão principal e ela se segrega, ela se divide, ela se separa e ela acaba se opondo àquela comunhão principal. Qual é? Cristo. O Evangelho de Cristo. Aí a seita ela vai, se segrega, se divide e começa a dar ensinos opostos à doutrina sagrada. E aí tem um montão. Está aí nesses lugares. Lugares de leilão. Uma vez eu aprendi sobre como identificar uma seita, um bom tempo atrás, eu estava lembrando isso. E eu anotei aqui, irmãos, e eu acredito que isso é muito importante para como a gente pode identificar uma seita. E esse pastor ele ensinou de maneira muito clara, muito simples e muito funcional. Ele falou assim, que é só você lembrar as 4 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Através das 4 operações matemáticas, você consegue identificar uma seita. Mas como assim? Ele, por exemplo, na adição, as seitas sempre vão adicionar algo à Bíblia. Vai somar algo à Bíblia. Não é só a Bíblia. Então, uma das características da seita é adicionar algo à Bíblia. O exemplo eu citou uma. Adventista. É a Bíblia e os livros de Ellen White. Algumas declarações são oficiais, outras não oficiais. Você tem que entrar lá e você começa a frequentar, aí daqui a pouco entra. O livro de Ellen White, porque na questão não é o livro em si. Eles creem que o livro de Ellen White é inspiração bíblica. É inspiração canônica. É equiparada à Bíblia. Livros, amados irmãos, de conhecimento, ela pode nos auxiliar. Mas nós não podemos olhar aquele livro como uma inspiração canônica, como igual à Bíblia. Não. A Bíblia é o nosso principal instrumento da verdade teológica. E somente a Bíblia. E ninguém mais. Então, os adventistas eles têm a Bíblia e os livros de Ellen White. Os testemunhos de Jeová têm os sentinela, o conhecimento que leva à vida eterna. Os Mormon têm o livro de Mormon, doutrinas e convênio. Eles têm a Bíblia, mas ele tem esse outro livro. E que está ali, equiparado à própria Bíblia. Mas se tem algo assim, numa igreja, numa congregação, e esse pastor crê que esse livro aqui é equiparado à Bíblia, sai fora de lá. A doutrina católica. A palavra do Papa, amado, é como palavra de Deus. O que ele diz, o que ele fala, é como palavra de Deus. Por que a Igreja Católica também é uma seita? Porque eles acreditam que a salvação também passa por Maria. Aí pega um padre ou um católico antigo, ele vai querer provar, não é assim, não sei o que. Pode não ser oficial, mas entra lá no núcleo, no centro lá. Tem que crer. Está aí no caminhão, pede a mãe que o filho atende, não sei o quê. Tudo aí. A salvação não é por Jesus, a salvação tem que passar por Maria também. Adicionar. Está vendo? Adicionar. A palavra, a Bíblia, não basta. Tem que ter a palavra do Papa também. O que ele falar. Tem padre que está pregando agora certinho, viu? Oi? Tem padre que agora está pregando certinho, falando que Maria, não tem nada a ver Maria. Agora, a questão não é só uma coisa, a questão é as demais coisas. Está entendendo? Agora os carismáticos aboliram o santo. Eles aboliram o santo, Maria, essas coisas todas. Eles agora não Falou que Maria não salva ninguém, quem salva é Jesus. Agora, a grande questão é... Eles nem falam. Agora, a grande questão é, a Bíblia nos ordena qualquer pessoa para sair do meio deles. Essa é a questão.
Porque tem uns que não crê nisso, abole isso, mas tem outra coisa também. Mas agora o Papa, não adianta. E a imagem. Porque o padre que fica ali, mano, ele tem que submeter à ordenação do Papa. Se ele fugir ou se ele falar qualquer coisa que contraria, talvez o desejo ou o ensinamento do próprio Papa, ele sai do cenário. Ele sai do cenário. Estão entendendo, mano? Então, uma das coisas é a Bíblia, mais algumas coisas. Não é somente as Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é somente a Bíblia. Somente a Bíblia, nada mais. Característica da ceia. A primeira, adição, eles colocam. A segunda, a subtração. Eles tiram algo do quê? Do ser de Deus, da pessoa de Deus. Como assim? Tira. Por exemplo, os testemunhos de Jeová afirmam que Jesus não é Deus. Eles afirmam que Jesus não é Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que o testemunho de Jeová diz. É o que a Bíblia diz sobre isso. Aí a gente tem que saber. Jesus realmente não é Deus? Ele é simplesmente o arcanjo Miguel? É um ser evoluído? Profeta que eles falam. Ou ele é um profeta, como também os islâmicos também creem? Não, ele é um profeta, como Moisés, como Maomé. O que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus? 1 de João diz assim, 1 de João. Então, eles subtraem, tiram. Aí 1 de João 5,20 fala assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e que nos deu entendimento para o conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E aí? Eles negam a divindade, no caso. Eles negam a divindade de Cristo. Eles não creem. Aí Colossenses diz assim, Colossenses 2,6 em diante: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude do quê? Da divindade. E como é que eles negam isso aqui? Como é que eles negam? Eles dizem que o sacrifício de Jesus na cruz foi uma coisa muito simples, não foi importante. E tem que se adorar a Deus. Isso a gente sabe que tem que adorar a Deus. Né? E nega a Divina Trindade também, que o Espírito Santo para eles não tem. Não é uma pessoa. Nenhum. Não é uma pessoa e não é divino. Não é divino. Nem Jesus, nem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é como se fosse uma força, uma energia. Aí te pergunto, É a ação divina de Deus. Só isso que eles falam, mas não tem valor. essa energia aqui, ela está aqui, ela se entristece? Pô, nossa, está ventando, que tristeza, vai cair. Nossa, meu Deus, o sol foi embora. Ai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Tristeza é característica de quê? De uma pessoa. Porque na ideia dos testemunhos de Jeová, para ser uma pessoa precisa ter corpo, matéria, massa. Aí eu te pergunto, cachorro tem corpo? Tem. É pessoa? Mas tem gente que acredita também, eu sou pai de pet. Tudo bem. Mas cachorro é gente? Não é. Cachorro pensa? Não. Cachorro se entristece? Não. Cachorro raciocina? Não. Então eles têm essa mentalidade. Eles acabam tirando, subtraindo, removendo característica da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, da divindade de Deus. E o terceiro, a multiplicação. O que é isso? Eles multiplicam os meios de salvação. Eles multiplicam os meios de salvação, ainda nos testemunhos de Jeová. Você sabe por quê? Eu estava lendo isso daí e eu não sabia. Eu fui aprender lendo esse texto aqui, estudando esse capítulo.
Sabe por que os testemunhos de Jeová ficam aí evangelizando e batendo de porta em porta? Vocês, chuta aí, se alguém sabe aí. Sabe por que eles fazem isso? Não, eles fazem um trabalho bonito de evangelização, eles têm preocupação com isso. Não é. Eu fui ler, e sabe por que eles fazem isso? Porque para ser um testemunho de Jeová original e salvo, tem que ter horas de trabalho de evangelização no mês. Se não ter determinadas horas, se eu não me engano, são 10 horas. Se não tiver 10 horas de evangelização no mês, tu não é salvo. Tu não é salvo. Mas, pastor, eles não acreditam na salvação hoje. Eles dizem que os salvos foram 144 mil, que somam as 12 tribos de Judá. A religião dele já passou disso daí. Então vai ter uma parte de gente também que já não vai. Fazendo gente para disputar com eles. Para disputar no tapa, quem que vai entrar? Não, aí chegou nisso, aí eu vi o sacrifício de Jesus lá na cruz e colocou assim no meu coração interesse. Foi através da minha tia que era testemunha de Jeová. E ela dizia assim, mas já deu enselado, já foram encelados, 144 mil. É. E aí eu falei, como é que fica aí? A gente está perdendo tempo então. Só isso. A gente está perdendo, está aprendendo a Bíblia agora para quê então? Para quem não acredita nos milagres. Aí Deus me curou, para ela ver. Deus me curou na minha coluna, epilepsia, tudo que eu tinha nela. Mas é o diabo que faz isso. Aí eu falei, Meu Deus do céu. aí eu falei, eu vou querer saber isso a fundo. Aí eu falei, aí saí fora, porque não dava para aceitar mais, porque os milagres foram até o livro de João, não existe mais, e não tinha salvação. Eu falei, vou ficar perdendo tempo, então eu fui procurar saber. Quando me aprofundei, né, que procurei a igreja que pregava a verdade, aí Deus foi trabalhando na minha vida dessa maneira, foi me mostrando assim, Sim. abriu, esclareceu. Aí ela não se conformava, minha tia dizia assim, mas não é possível. Não é possível, ela viu, né, na época, ela trabalhava com um médico que me tratava. Bati de frente com o servo de circuito. Tinha um Servo de circuito. A servo de A circuito. Bíblia dele era uma coisa, a minha era outra. Aí eu falei, ué, acho que esse versículo não está na minha. A Bíblia tem que ser todas elas iguais. Contradizia as coisas. Não. Que o rolo tinha um rolo, que não acharam o rolo, que era dentro dos vasos de... Agora você falou, eu lembrei, por exemplo, os mormons também, eles fizeram uma Bíblia, que na Bíblia dele tem o livro deles, o livro de Mormon, o outro que eu disse lá em cima, falando, Doutrinas e Convênio, junto da própria Bíblia. Você tem a Bíblia, primeiro e Antigo Testamento, aí terminou o Apocalipse, livro de Mormons. Terminou o livro de Mormons, Doutrinas e Convênio. Está ali, está compilado, tudo juntinho aqui. Mas aí, Com a mesma inspiração, segundo eles. para você que era versão renovada. Versão renovada. O que espera essa versão renovada? Aí a gente começa a ir a fundo e Deus começa a responder. Então você vê que uma das características também das ceias é multiplicar isso. Multiplicar os termos de salvação. Que é outra também, legião da boa vontade. Minha mãe até pouco tempo, meu irmão, se converteu, tem quase 2 anos, mais de 2 anos um pouquinho. E minha mãe dava todo mês, ela contribuía para a legião da boa vontade. Não, meu filho. Eu falei, mãe, que negócio é esse aqui que a senhora está aqui no seu telefone aqui, um LBV? Não, minha mãe é muito generosa, minha mãe. Não, que eu ajudo a legião da boa vontade, a gente faz um trabalho bonito na África, no Brasil e tal. Eu falei, mas a senhora sabe o que é a legião da boa vontade, meu? Não, saber direitinho eu não sei não, mas eu sei que eles fazem um trabalho bonitinho, negócio de obra. Falei, mãe, eles fazem isso porque eles acreditam que por meio das obras eles vão ser salvos. Eles acreditam nisso. Né? Eles são mais Sim. espíritas. Então eles fazem isso, porque eles acreditam que fazendo isso eles vão ser salvos. Multiplica os meios de salvação. Então assim, amado, a gente fala, não é por criticar, é por alertar. Porque o que a Bíblia diz é que eles introduzem encobertamente heresias de perdição. E vão negar o Senhor que o resgatou. Porque outrora eles foram tocados, foram resgatados. Mas, como Paulo diz, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos enganadores e a doutrinas de demônio. São demônios que sopram no ouvido dessas pessoas. Fala,
Ah, Marcos, né? Alguns capítulos, sim. eles tiraram a escrita e só deixaram o número. É verdade. E, ó, tirou. Removeu, tá ali, ó. Mas eu trouxe ali, ó. Então eles tiram. Aí o que Apocalipse fala? Ai daquele que tirar. As maldições desse livro virão sobre quem tirou. A resposta deles para isso aí é o tal dos pergaminhos que não foram achados. Olha. Os pergaminhos que foi perdido. Aí eu perguntava É claro que a Bíblia é um rolo. Aí Deixa eu ver aqui rapidinho, fala, rapidinho. Uma vez eu peguei a Bíblia de Ismael emprestado. Aham. Realmente tem, tipo assim, 29 e 30 em branco, 31 em branco. Tipo assim, não existe, só o número. Não tem texto. Não, dá pra ver que foi tirado mesmo. Então entende a seriedade disso? Aí quando a gente pega a palavra aqui mesmo, o livro sagrado, são versículos que esclarecem as coisas. E a gente vai ter entendimento. Aí eles são retirados. Então isso é muito sério, mano. É sério demais. E terminando aqui o quarto ponto de identificar uma seita, é a divisão da fidelidade de Deus com a organização. O que é isso? Da maneira que você é fiel a Deus, você tem que ser a organização. Fiel cegamente à organização. E há um exclusivismo dessa organização no tocante à salvação. Como? Você só é salvo se fizer parte daqui. Se você não for daqui, você não é salvo. E a única... Ah, me converti, quero entrar aqui. Então tu tem que se batizar aqui. Aí aqui agora você é salvo. Não, Exclusivismo. incutir na mente das pessoas que eles são a única e verdadeira religião. E não tem Característica de seita. São eles. Característica de seita. Então, essas 4 operações matemáticas nos ajudam a identificar uma seita e suas heresias de perdição, que é uma doutrina oposta à palavra, à verdade. E a motivação por detrás deles, amado, é o dinheiro. É o dinheiro. E ninguém mais. Versículo 2, olha só, a gente está 50 minutos falando só do versículo 1. 50 minutos falando só do versículo 1. Olha aí. Ao versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E quando alguém fala isso, alguém não fica chocado? O ímpio olha e ele fala assim: isso aqui é uma vergonha, um absurdo. Mas por que não vai entrar na igreja? Mas a Bíblia diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E qual a motivação? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, falsas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então aqui é revelado a motivação dessas pessoas: dinheiro. Congresso, dinheiro. Campanha, dinheiro. Culto da virada, dinheiro. Vou na tua casa fazer uma coisa, dinheiro. Vou fazer teu casamento, dinheiro. Dinheiro. Tudo é dinheiro, envolvendo dinheiro. E muito dinheiro. Milhões de reais. Só que o que a Bíblia revela é que já de largo tempo não será tardia a sentença e a perdição não dormida. Aí Pedro vai dar aqui os exemplos que Deus não perdoou. Olha aqui, mano. Versículo 4, para a gente caminhar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, querem, na rebelião, na queda, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia.
sobre as suas obras injustas. Irmão, olha só, eu não sei quanto a você, mano, mas o que teve de notícia ruim nessa virada do dia 1º até o dia 5, até o dia de hoje, mas de notícia ruim, de causar assim, tristeza mesmo, agonia, tristeza. Como, Senhor? Como? Então Ló, ele afligia sua alma todos os dias pelo que via e ouvia, porque tem coisa que a gente não vê, acho que a gente ouve, e aquilo quando a gente ouve, a gente fala, como é que pode? Versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação espiedosa, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam de blasfemar das autoridades, ou seja, do mundo espiritual, da verdade bíblica. Eles não receiam, amado, eles falam mesmo. Enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então fala da característica desses homens e de que Deus condenará essas pessoas. Oi? Fazer uma pergunta. Quando a gente identifica como se fosse, a gente vai na igreja, aí está aquela, como é que eu vou explicar? A movimentação, entre aspas, do Espírito Santo. O pastor pregando, o pessoal rodando, aquela coisa toda. Como que a gente consegue identificar as características para identificar ali? A gente se baseia na hora de culto do Coríntios? Sim, também. Sim. Está aí falando 2, máximo 3. Aí está todo mundo rodando, aquela coisa toda. Pronto, já tenho ele o Coríntios já gravado no coração. Sim. Identifiquei. Eu posso olhar para aquele igreja e dizer como se fosse assim, uns falsos profetas ali? Dentro do que Pedro aqui está ensinando, Pedro ele não fala que são falsos profetas, ele ouve falsos profetas, mas no meio de você vai ver falsos doutores. Que são falsos doutores? Ensina heresias de perdição. Esse movimento pode ser um movimento guiado pela carne, a natureza caída, o desejo do coração do homem de se transparecer, ser espiritual, mas na verdade é só carne, mais nada. Por que eu estou falando isso? Tem na internet também, não sei se você já viu, está escrito assim, igreja, candomblé de Deus. É mesmo? Eu estou falando, vocês não ouviram o que ele falar? É tantando daquilo? Eu não sei. É o atabaque ou o tantã? Isso aí. Irmão, é a mesma coisa. O atabaque é que fica em pé, o tantã Isso, bate. aquele grandão. Isso, dentro da igreja, o pastor falando, e as mulheres rodando igual aquela dança. Rodando, e bota a mão, sai caindo, Aceita, mano. Aceita de movimento carnal. Não, mas aí é do negócio que identificou com nós. E aí, o que acontece, Rodolfo? E o que acontece, Rodolfo? Essas pessoas que ouvem esses falsos mestres, esses falsos profetas, elas, como não têm doutrina, elas vão andar pela carne. E quem anda na carne comete pecado. E alguns andam já na impiedade, cometendo a iniquidade, que é o pecado consciente. Ele sabe que é pecado, mas quando ele está na carne, ele pratica. Ele não consegue se livrar. Há pouco, desculpa te cortar. Pode falar. No versículo atrás, você falou que vivendo aquilo ali não fazia. Eu era do mundão. Eu via essas igrejas, eu via esse negócio, eu nunca vou entrar na igreja dessa. Meu primo Diego, ele começou a se converter, foi nessas igrejas, eu falei, meu irmão, pra mim não dá não. Pra mim isso aí não dá não. Eu também comecei assim também. Uma vez eu fui na vigília. Uma vez eu fui na vigília com o Luan. Pensa na vigília, meu. Panteiro, tantançada. Os irmãos tudo com a blusa grandona, esse irmão também. Meu Deus do céu. Uma irmã levantou do lado de Luan, voando igual o Pia. Luan.
Nunca mais você me leva a esse lugar. Nunca mais você me leva a esse lugar. Deus me livre desses troços. Não quero esses negócios não, Ricardo. O negócio é esquisito, gente. O negócio é esquisito. Pastor, a falta de interesse da palavra de Deus, porque quem busca, o Senhor vai mostrar. Quem começa a aprender a palavra de Deus, entra no seu quarto, fala com ele que quer aprender dele. Ele vai revelar. No profundo, ele mostra no profundo, e aí quando ele bate o olho, sabe o que é dele e o que não é dele. E o pior desses ambientes é que o pecado, ele cedo ou tarde, ele vai brotar nesse ambiente. Quantos escândalos, amados irmãos, foi descoberto desse pastor Adventista do Sétimo Dia? Qual é o nome dele? Marco Pereira? Marco Pereira, irmão. Quem entra naquela igreja lá, as mulheres, tem que usar aquela roupa. Exclusivismo, já começa aí. Exclusivismo, tem que usar aquela roupa. Tem que ter. Imagina quem usando aquela roupa, do Adventista do Sétimo Dia? Marco Pereira. Rogério? Assim, coisas absurdas e idiotas. Tem crescido muito. Na igreja mesmo que você veio, tem crescido lá, amado, que não acreditam mais nos dons e pregam isso. Sim. O dom cessou. É um sensacionismo. Não acredito. Isso é algo Violento. Violento. Aí Pedro vai falar a característica dessas pessoas, a natureza dessas pessoas. Versículo 12. Mas estes querem, esses homens assim, como animais irracionais, que seguem a natureza, ou seja, a carne, só a carne, só o que a carne anseia, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar. Olha o pecado aí, ó. Os olhos cheios. O olho está cheio. O que Jesus falou? Se alguém olhar para uma mulher com intenção de pura, já adulterou. Só que esses caras olham e falam: eu vou além, Jesus. Eu olhei e vou concretizar. Eles cometem. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Olha, o coração dele trabalha para a avareza. O que é isso? Eles criam meios na mente de ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer para ganhar um dinheiro? Eu já inventei a vassoura, já inventei a rosa, já inventei o sal, o tapete. A mente vai trabalhando de formas para ganhar dinheiro. É o coração exercitado na avareza. Filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Versículo 17. Estes são fontes sem água, ou seja, eles não têm palavra, não jorra a palavra deles. Nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Aí o que acontece, amado? Almas que estavam se libertando, entra nesse ambiente, acaba se tornando escravo. Quer ver um dilema que eu estou vivendo? Tem um amigo, ele veio aqui algumas vezes, está caminhando e tal, mas ele está indo, por exemplo, nessa igreja desse pastor Quilemão, que eu citei. Ele tem inúmeras igrejas. Uma delas é ali em São Gonçalo. Então ele vai lá, ele veio aqui algumas vezes. Oi, cara, gostei da palavra, do culto e tal, não sei o quê. Mas nesse culto lá, irmão, revelação o tempo todo. Todo culto tem. Então, que é isso, mano? Aí o problema é o que João disse aqui, ó.
porque falando coisas ruins e arrogantes de vaidade, incomodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. O camarada está querendo sair, mas ele entra nesse ambiente dessas pessoas que só falam vaidade, arrogância, conquista, natureza humana, satisfação da carne, numa renúncia, numa consagração, numa oração, numa jejum, numa meditação da Escritura, não é nada. É só isso. Aí Pedro diz, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. A guisa de referência, amado, que não vai dar tempo, deixa a carta de Judas, Judas 1, do versículo 3 ao 18, é um texto forte, duro e pesado. E a gente termina aqui no versículo 20 até o 22, para obedecer a ordem e a essência do culto. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento, aqui, como que escapou, amado? Como que escapou? Pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento, desviarem do santo mandamento, que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Forte. Fala, mano. Lembrei daquela situação uma vez que fui contigo para pregar. Aí a parte estava de calça, você lembra disso? Nenhuma irmã deu uma parte do Senhor para ela nisso. Foi na igreja de Caxias, né, que nós fomos lá. Ou se aí perguntou se tocava, tal, toca sim, vou te dar uma oportunidade. Depois no final do culto ele explicou, achando que a parte estava em pecado porque estava usando calça. Nem sequer deram a paz do Senhor por causa de uma calça. É a doutrina. Aconteceu isso. Eu fui pregar na igreja de Caxias e Pati e Márcio foram comigo. Aí eu, pastor, o senhor quer sentar aqui? Eu falei, não, lembra também? A cadeirinha, estava lá a cadeirinha da segregação. Pastor, sentar aqui? Eu falei, não, fica aqui, 2 irmãos aqui. Ah, vieram contigo? Vem. O que o irmão é? Presbítero, obreiro, diácono, que é? É servo de Deus, mano, como eu. Não, mas ele tem função para ser servo de Deus, mano. E aquela ali, a irmã dele, é o que dele? Ela é a esposa. Ela já olhou bem assim. Ela tem função na igreja? O negócio é função, mas não é carro. Ela tem função na igreja? Ela é instrumentista, ela toca. Ela toca. Pastor, assim, aqui na nossa igreja, mulher não pode ficar de calça não, entendeu? Negócio de calça assim, pode estar em pecado, entendeu? Depois explica direitinho. Não ia dar oportunidade para eles. Ó, se não ia dar oportunidade para eles. Não vou dar, pode quê? Ela calça diz. Aí, Renato, ó. Eles que te digo. Tinha um colega meu que trabalhava comigo, eles tiveram que fazer um movimento na igreja deles, porque as mulheres não podiam usar calça. Mas poderiam usar mini saia. Como é que é isso, mano? Tinha espírito ruim ali, mano. Eles tiveram as mulheres que fazer um movimento na igreja. É o seguinte, autorizado. A calça jeans é mais decente do que uma saia. Porque eu fui numa igreja, só voltou a enfiar a cabeça embaixo do banco. Banco de madeira. Aqueles bancos. Meu Deus do céu. Era filha do pastor, esse? Filha do pastor. A cara do bigode. Olha, meu Jesus. Ela estava na frente, toda repolgada, aquele vestido longo, né? Cheio de botão. Cheio de botão na frente, quando ela. Já sabe. Ela foi cantando. Meu Deus, ela cantando e parecendo Copa do Brasil. Varão, tá vendo um detalhe, Varão? Melhor parar. Tá vendo um detalhe. Deu um detalhe. Eu falei, poxa, mas é melhor uma calça comprida. Não é melhor nenhuma nem outra. A Bíblia diz de decência, modéstia. Pastor, Oi. a igreja universal pode ser dada por você
para pregar mais o Velho Testamento do que o Novo. Pelas inúmeras heresias que ela ensina. Inúmeras. As campanhas, tudo. O livro que eu tento ele lá em casa não sei o que lá, em Orixá, uma coisa assim. Eu esqueci o nome desse livro, mas tem ele lá em casa lá. Mas é uma seita também. Uma seita. Então, amados irmãos, assim, que nós possamos estar atentos a isso. O que nós ouvirmos, o que for profetizado, primeiro, tem que acontecer. Isso acontecer, por que aconteceu? O que Deus recebeu de glória nessa profecia? O nome dele foi exaltado, foi glorificado, o reino avançou, Cristo foi reconhecido. Está entendendo? Então, nós devemos ter esse tipo de conhecimento. Saber identificar uma seita, saber identificar uma heresia, se aquilo ali vem de Deus ou não. Pastor, Oi? teve uma forte comigo, a gente estava na casa da colega da gente, aí o pastor ligou para ela, falar com a prima dela, aí começou a falar. Aí falou da Elaine, acho que já aconteceu essa história toda. Falou que Elaine engravidaria. Eu falei, pastor, só se for divina mesmo. E ela toma remédio controlado para o problema dela, dentro da piose. E eu sou operado. Então, assim, se acontecer, a gente tem que agradecer a Deus, mas eu acho meio complicado. Impossível eu não disse, mas eu acho meio complicado. Aí depois falou outras coisas, eu falei, tá, pastor. A gente vai falando, vai lembrando, irmão. Por exemplo, esse irmão estava comigo essa semana, Josias. Já vou terminar. Ele estava numa reunião, numa oração. Aí foi ele com outro grupo de irmãos. É da igreja Congregação Cristã do Brasil, outra seita, tá? Aí veio lá um profeta. Aí estava esse irmão junto com Tobias, junto da esposa dele, o irmão foi tomado por Deus. Eis que te digo, Deus vai te dar uma esposa, homem de Deus. Estou vendo que Deus vai te dar uma esposa, assim, assado, assim, assado, assim, assado. A irmã esperou. Irmão, só tem um problema. Eu já tenho minha esposa. Minha esposa está aqui. Aí não sabia onde botar a cara, meu irmão. Acabou. Então esse tipo de coisa que a gente vê por aí, irmão. Teve agora com o Júnior Trovão também, uma situação com o Júnior Trovão. O profeta levantou, falou um montão que ele estava em pecado, que é isso, é aquilo, papapá. Sepultura está aberta, tu vai cair, tu vai morrer. Meu irmão, envergonhou o Júnior Trovão, tu isso aí, irmão. Envergonhou o Júnior Trovão. Aí o Júnior Trovão esperou. Ele falou, irmão, o homem de Deus que falou, se eu estou em pecado, eu vou cair. Agora se eu não estou, tu vai cair. Então vamos esperar para ver quem está. Eu falei, ih, rapaz, ficou estreito o negócio agora aí. Então assim, são pessoas. Eu decidi uma profecia que o Senhor ia levar o Zaria, porque ele saiu antes da igreja de mim. Ele tinha um compromisso, ele saiu antes da hora, eu fui. Aí a irmã veio, eu vou orar pela irmã. Eu era obreira da igreja. Aí eu estou esperando. Aí ela veio e falou assim, Senhor, leva o irmão Zaria. Aí eu falei, assim por Deus. Aí eu falei, o quê? Aí peguei na cabeça, agora fiz ela ajoelhar. Eu falei, quem vai ajoelhar agora é você. Senhor, repreenda esse demônio aqui de profecia maligna, porque eu não quero ficar viúva. Eu não quero ficar viúva. Meu marido não vai morrer. Em nome de Jesus, Senhor, bota ela no normal agora. Você levantou, né? Pegou e Porque ele saiu agora, ele tinha um compromisso, ele só não tinha do culto. Aí ele estava, sei lá o quê, para levar ele para o Só Jesus mesmo. Só Jesus, irmãos. A gente ri às vezes para não chorar, mano. O negócio é sério demais. É sério. E é um alerta para que a gente fique atento. Vai acontecer toda vez. Porque como houve, Pedro disse, haverá. Está acontecendo. E vai continuar acontecendo cada vez mais e pior, amados irmãos. E coisas que vai ser assim. A gente vai olhar para... É Deus, é o diabo, é o homem, o que é? Vamos começar a fazer os sinais.
É o que eu estou te falando. A gente vai falar o que é. Está entendendo? Então é para isso que a gente tem que estar preparado. Amém? Terminar? Senão a gente não termina não. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Irmão Márcio, vamos fazer a oração final. Jesus Cristo. Pai Santo, nós te damos graça pela tua bondade, por esse ensinamento maravilhoso, meu Pai, da tua santa palavra, que nos tens feito crescer na graça e no conhecimento, meu Pai, para ficarmos alerta, meu Pai, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, meu Pai. Não queremos estar nessa lista onde muitos apostatarão da fé, meu Pai, darão ouvidos a espíritos enganadores, meu Pai. Mas nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, estar firme e constante na Tua palavra, na Tua santa palavra, meu Pai. Te damos graça, meu Pai, por fazer parte de uma obra onde não há corrupção, aonde a Tua palavra é pregada com clareza, aonde essa verdadeira palavra tem nos alimentado, Senhor. De fato, tem nos feito crescer, meu Pai, na graça e no conhecimento, a estarmos alerta, meu Pai, para viver a Tua palavra. E que a cada dia o Senhor venha colocar, meu Pai, prazer em nossos corações para comer mais dessa palavra, prazer na leitura, prazer na oração, colocar, meu Pai, autoridade também sobre nós para podermos alertar, meu Pai, porque há uma profecia onde, meu Pai, haverá fome, não de comida nem sede de bebida, mas de ouvir a Tua palavra. Chegará um tempo de escassez, meu Pai, e nós que temos a Tua palavra venhamos a pregar, venhamos a anunciar, meu Pai, para que essas pessoas venham ser libertas do erro, venham ser libertas do engano, venham ser libertas, meu Pai, desses homens corruptos, meu Pai, aonde tem tirado a lã das Tuas ovelhas, meu Pai. Mas que em nome de Jesus, meu Pai, nos use poderosamente para anunciar o ano aceitável do Senhor, meu Pai, para que essas vidas venham provar, meu Pai, isso que nós estamos provando, que é a verdadeira palavra. Muito obrigado, meu Pai, por esse ensinamento. Continue, meu Pai, nos fazendo, meu Pai, aprender mais e mais, nos revelando aquilo que está oculto, aquilo que está escondido debaixo da Tua palavra. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, meu Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe debaixo das Tuas potentes mãos. Abençoe a cada vida que está aqui, Senhor. Abençoe a cada irmão, abençoe essa casa, esse ambiente, que a Tua presença venha repousar sempre sobre esse lugar, e que a Tua presença venha seguir conosco até os nossos lares, e nos dê uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Pelo sangue. Se o Senhor é por nós, quem será? E operando o nosso Deus, quem pedirá? Ele que operou e que pode pedir a Deus a paz do Senhor. Deus abençoe, amado, em nome de Jesus Cristo.